Este vídeo trata do aspecto mais importante, mas ao mesmo tempo mais subestimado, do tema do poder. Você já se perguntou por que alguns países se desenvolvem cada vez mais devagar, enquanto outros parecem ter apertado um botão e ligado um motor de dobra? Por que a riqueza e o poder estão distribuídos de forma tão desigual pelo planeta? Como se alguém tivesse criado deliberadamente um mapa de vencedores e perdedores? Parece que sempre se explica com política, cultura, líderes, corrupção. Sim, tudo isso é importante, mas há algo mais. Porque a superfície física do planeta, literalmente a Terra sob nossos pés, não é um pano de fundo, é um limite. Assim como as paredes de um quarto, você pode mudar os móveis, mas não as paredes. Por que a China age assim e a África fica para trás? Porque há lugares onde os problemas voltam uma e outra vez, como um resfriado sazonal. Parece que tudo deveria depender das decisões das pessoas, mas não. Às vezes o que decide é o relevo, o clima, as distâncias, o acesso ao mar, ou seja, a terra. São simplesmente as regras do jogo. Sim, mais precisamente, é o campo de jogo que já de antemão indica quem tem mais chances de ganhar. E nesse jogo, os Estados Unidos parecem ter muitos truques. E o primeiro deles é inscreva-se. Tudo começa com a paisagem. Cada país tem seu território, e esse território tem seu caráter. É como um apartamento, alguém fica com um bem iluminado, com 2 janelas, e outro com um escuro, na esquina e com correntes de ar constantes. E o mais importante, os apartamentos vizinhos também influenciam. Você não vive no vazio, você vive em um andar com outras pessoas. Vamos pegar um exemplo, o mais ilustrativo. O mapa dos Estados Unidos, bacia do rio Mississippi. A quantidade de rios e afluentes é tão grande que, comparado ao resto do planeta, parece uma armadilha. Uma gigantesca rede fluvial que conecta meio continente é uma grande vantagem para os Estados Unidos. Esta região gera excedente de alimentos e, mais importante, oferece transporte barato. O rio é como uma esteira transportadora gigante. Além disso, é de graça, ou melhor dizendo, é um sistema de transporte que você não precisa construir. O segundo exemplo é europeu. Veja aqui a enorme planície que se estende de Moscou até Varsóvia. Um território vasto, aberto, sem grandes barreiras naturais. O que para a Rússia é mais uma desvantagem, porque um território assim é difícil de defender. É como um longo corredor vazio, sem portas. Se o movimento começa, é difícil pará-lo. Napoleão guiou suas tropas por esse território, que precisou ser defendido nas 2 guerras mundiais. Porém, isso não vale só para a terra firme. Às vezes, o que decide não é a planície, mas a água. Uma estreita faixa na qual metade do mundo depende, trata-se do Estreito de Malaca, localizado entre Malásia, Indonésia e Singapura. À primeira vista, parece um lugar neutro, mas na verdade é uma grande válvula do comércio mundial. Por esse estreito passa muito petróleo e mercadorias rumo à Ásia. É literalmente uma das principais artérias do planeta, que oferece muitas vantagens e muitas vulnerabilidades. Um bloqueio, pirataria, um conflito e a válvula pode ser fechada. Você não pode sair do seu apartamento porque seus vizinhos bloquearam a porta. E você pode encontrar dezenas de exemplos como esse, e quando observa, aos poucos começa a entender por que os países ocupam exatamente o lugar que ocupam na ordem mundial. A paisagem é muito importante e tem sido assim desde o início dos tempos. Então, vamos voltar no tempo, até o momento em que as civilizações estavam apenas começando a surgir. Os primeiros seres humanos conhecidos apareceram aproximadamente aqui, no sudeste da África, e depois, lentamente, muito lentamente, se dispersaram por todo o planeta. Parece que se trata simplesmente de uma migração, mas na verdade foi uma distribuição de posições iniciais. Na história mundial, costuma-se dizer que a humanidade teve 6 berços da civilização. Com certeza você aprendeu isso na escola. Mesopotâmia, o Antigo Egito, a Antiga Índia, a Antiga China, Mesoamérica e o Peru. Na Afro-Eurásia, os seres humanos foram um dos primeiros a aparecer. Os americanos chegaram mais tarde. Além disso, as cidades surgiram em todos os lugares, de forma independente umas das outras na Afro-Eurásia. É porque ainda não existia a escrita? As pessoas começavam com pequenas aldeias, depois construíam outras maiores, mais complexas e mais densas, e após milhares de anos, se transformavam em verdadeiros sistemas urbanos. Também não surgiam em qualquer lugar. Muitas vezes pensamos que os antigos viviam como podiam, mas na verdade eles tomavam decisões muito racionais, porque o objetivo de todos sempre foi o mesmo: a prosperidade. Assim, uma dessas 6 berços acabou sendo notavelmente mais bem-sucedida que as outras, porque ficou com o lugar mais afortunado.
Tentando adivinhar, vai dar dicas ao agente, certo? Primeiro, em um lugar próspero tem que haver comida e muita. Segundo, é preciso ter água limpa em grandes quantidades, não só para beber, mas também para irrigar os campos. É como ter uma cozinha sem água encanada. Quanto conseguiria cozinhar? Terceiro, é importante uma barreira natural, de preferência uma porta resistente, pois ao ter comida, ela logo aparecerá. Dizer: a civilização ideal é comida, água, e uma fechadura na porta sim, só que em vez de uma fechadura, um rio, um deserto ou o mar. E se agora você está pensando, mas isso é o Egito? Acertou? O Antigo Egito? O Nilo como um cano de água, as margens férteis como uma cozinha com a geladeira cheia, e os desertos ao redor como portas trancadas. E lá vamos nós. E é aqui que aparecem as pirâmides. 138 construções gigantes em um só lugar. Não é coincidência. A civilização funcionou muito bem e por muito tempo. Para construir uma cultura que seja lembrada milhares de anos depois, é preciso estabilidade. E no Antigo Egito, isso não surgiu do nada, mas sim do lugar onde estava localizado. A sociedade do Nilo foi uma das mais estáveis da história. Comida, água e proteção. Aqui se reunia tudo. O Nilo fornecia solo fértil e água para irrigação e ao mesmo tempo funcionava como corredor de transporte. Pedras, pessoas, mercadorias, tudo era transportado pelo rio e sim, há rios em toda parte, mas o Nilo tinha uma vantagem em comum: quase nenhuma surpresa mortal. Resumindo, o rio se comportava bem, também havia água potável em abundância, então o segundo ponto estava automaticamente resolvido. E a terceira condição para essa prosperidade era aí a presença de desertos. Em ambos os lados do Nilo, há quilômetros de areia e um calor de 50 graus. Mesmo hoje em dia, poucos estão dispostos a atravessá-los. Há 4.000 anos era uma barreira quase intransponível. Por isso, a civilização do Antigo Egito durou cerca de 3.000 anos. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos têm cerca de 250 anos. Até mesmo o Japão, com toda a sua antiguidade, se formou por volta do ano 660 a.C. É isso que faz de um lugar propício. Espera aí. Começamos falando dos Estados Unidos. Não entendo de onde surgiu o Antigo Egito, mas o Antigo Egito é um exemplo perfeito de como tudo funciona. E sabe por quê? Deixou de existir porque o mundo começou a mudar. Durante milênios, a população do planeta era pequena, crescia lentamente, quase de forma imperceptível. Mas em algum momento, no início da nossa era, o mundo mudou drasticamente para outro modo. Em apenas 1.500 anos, a população cresceu de aproximadamente 200 milhões para 500 milhões de pessoas. É como se, em uma casa projetada para algumas famílias, de repente se mudasse todo um prédio. Havia mais pessoas e elas começaram a brigar entre si por recursos e território. A competição levou a guerras e o Antigo Egito perdeu. As guerras não cessaram no mundo, apenas mudaram de forma. E aqui, finalmente, voltamos aos Estados Unidos, porque nesse novo mundo superpovoado, sua posição se torna especialmente interessante. Em uma situação assim, é totalmente natural buscar novos lugares. Quando há muita gente e pouco espaço, todos começam a olhar para o horizonte. É assim que primeiro surgem colônias pelo mundo todo, e depois um grupo de europeus decide fazer uma jornada ousada: cruzar o oceano e se estabelecer em terras desconhecidas. Essas pessoas, que hoje chamamos de colonos americanos, na época não sabiam o mais importante, não entendiam que tinham ganhado na loteria, nem só na loteria, mas o prêmio máximo: terra, rios, clima, ausência de inimigos, toda uma série de vantagens. Desde o início, provavelmente, os primeiros colonos nem perceberam a sorte que tinham. Chegamos à questão central: por que os Estados Unidos podem ignorar a opinião de outros países? Por que, após tanta sorte, eles podem se dar a esse luxo? Um dos principais presentes que os Estados Unidos receberam dos glaciares no final da última glaciação foi, literalmente, um ponto de inflexão. Parece que o gelo derreteu, e daí? Mas quando uma quantidade incalculável de gelo derreteu, a água inundou os vales fluviais e os glaciares, ao recuarem, remodelaram a costa. Olha aqui, no nordeste dos Estados Unidos e Canadá, todos esses lagos, pântanos, riachos e vales são depressões, marcas de uma enorme escavadeira de gelo que cruzou o continente. Mas o mais importante que essa escavadeira fez foram os portos naturais profundos, lugares onde grandes navios podem chegar sem precisar escavar e aprofundar o fundo. Durante meio século, o recuo das geleiras fez com que a costa ficasse irregular
e que a América do Norte tivesse alguns dos portos naturais mais profundos do mundo. A Europa ficaria invejosa. Vamos pegar, por exemplo, Nova York, um enorme porto natural. Os Grandes Lagos também se tornaram um sistema interno de portos. Chicago, no Lago Michigan, e Toronto, em Ontário, seguem entre os portos industriais mais movimentados atualmente. Os portos de águas profundas permitem receber grandes navios, o que significa atrair mais pessoas, mais mercadorias e fazer as cidades crescerem mais rapidamente. Um porto é como um ímã para os recursos. Claro, a Europa também sabia construir portos, mas muitas vezes precisava investir. Primeiro, aprofundar o fundo, ampliar os canais, realizar trabalhos caros de acabamento para grandes navios. Por outro lado, em muitos lugares da América, eles simplesmente chegavam e construíam o mínimo, já que a profundidade já estava lá. E esse foi o resultado. A costa leste da América do Norte logo se encheu de assentamentos, atraindo mais pessoas, tornando-se centros de comércio e produção e desenvolvendo-se rapidamente. É como começar a andar de bicicleta ladeira abaixo, você pedala sim, mas o terreno te ajuda. E nesse contexto, a população indígena mal conseguia competir com os colonizadores europeus. Além disso, os povos locais também estavam em conflito entre si, e enquanto discutiam por pedaços de terra, cidades já haviam surgido na costa. Tudo isso teve um papel importante, mas não foi o motivo pelo qual os Estados Unidos alcançaram o status de superpotência. O que realmente fez a diferença foi a compra da Louisiana em 1803. Trata-se de um acordo entre os Estados Unidos e a França. À primeira vista, parece simplesmente a compra de um terreno, mas na verdade foi uma verdadeira alavanca de poder. Aqui está o rio Mississippi e tudo o que tem aqui. Como se alguém tivesse colocado à venda meio continente e o jovem país tivesse dito: "Nós compramos", e o efeito foi instantâneo. O tamanho dos Estados Unidos praticamente dobrou, e para a Espanha e a França esse acordo custou caro. Na América do Norte, a colonização posterior ficou muito mais difícil. Espera, eles compraram um império pelo valor de uma casa de luxo? Praticamente, pois os Estados Unidos quase dobraram o território, pagando cerca de 10 centavos por hectare. Após a compra, os Estados Unidos abriram seu principal corredor para o oeste em todo o continente. Talvez valha esclarecer que a França já foi dona de grande parte do atual território dos Estados Unidos, incluindo a Louisiana. E Napoleão tinha um plano de construir um império francês na América. Parece impressionante, não é? Parecia que a França se tornaria uma superpotência em ambos os lados do oceano, mas tudo desmoronou. Em um único lugar, este é o Haiti, de onde a França obtinha açúcar, café e dinheiro. E aqui, em 1791, começou a rebelião dos escravizados. A Louisiana deveria se tornar um centro logístico, um armazém e um ponto de transporte. Aqui tudo é recolhido, transbordado e controlado. Mas a rebelião e a febre amarela, literalmente, devastaram as tropas francesas e Napoleão, em vez de um império, ficou com um buraco por onde pessoas e recursos escapavam e tiveram que vender. A Louisiana e os Estados Unidos conseguiram de uma só vez todo o coração do continente. Arkansas, Iowa, Louisiana, Missouri, Oklahoma, além de grandes partes do Colorado, Kansas, Minnesota, Montana, Dakota do Norte e do Sul e Wyoming. O melhor é o preço, considerando o valor atual. A compra custou aproximadamente 340 milhões de dólares em 2021, por mais ou menos. Esse mesmo valor foi colocado à venda em Los Angeles. Uma mansão tem uma garagem para 30 carros e 21 quartos, mas mesmo assim não chega ao tamanho de uma dezena de estados. Sim, os tempos mudaram e também o conceito de muito dinheiro. E agora os Estados Unidos não venderiam de jeito nenhum a parte central do país. Se levarmos em conta a inflação, os recursos, a produção e a infraestrutura, esse território valeria no mínimo 60 trilhões de dólares. Resumindo, este é possivelmente o melhor investimento da história. A compra da Louisiana mudou completamente a economia dos Estados Unidos. Veja, é uma região enorme, com planícies férteis, florestas e uma rede de rios. Ou seja, aqui há comida e transporte de mercadorias quase sem custo. Os rios funcionam como esteiras transportadoras gratuitas que levam tudo até o Golfo do México, um mar protegido. E assim a economia começa a se acelerar sozinha. Espera, já vimos isso em algum lugar, não? Sim, no Antigo Egito. As mesmas 3 condições que o mantiveram por 3.000 anos, os Estados Unidos conseguiram isso imediatamente com um único acordo: água, alimentos, transporte e proteção. Só que, em vez de desertos, oceanos que se tornaram muralhas naturais durante centenas de anos e dos lados,
principalmente territórios amigos. E a receita egípcia para o sucesso funcionou de novo? No entanto, vamos dar uma olhada separada nos oceanos. Olhando para o leste está o Atlântico, para o oeste, o Pacífico. Os Estados Unidos estão literalmente presos entre dois muros de água, e essa é sua defesa mais poderosa. Os oceanos funcionam como portas gigantes, que quase sempre estão fechadas, cortam o contato direto com outras potências e tornam a invasão extremamente difícil. Daí vem a sensação de segurança. Não é preciso viver sempre alerta e pode-se focar no desenvolvimento interno. Enquanto Europa e Ásia convivem e exércitos cruzam fronteiras, os Estados Unidos ficam do outro lado do oceano sem preocupações. Isso fica claro nas guerras mundiais. Nem a Alemanha, nem o Japão conseguiram realizar uma invasão terrestre completa do território continental dos Estados Unidos. A distância e os oceanos fizeram seu trabalho. Após as guerras, Europa e Ásia reconstruíram cidades e infraestruturas destruídas, enquanto os Estados Unidos não. Apenas houve uma desaceleração. Parece uma bobagem, mas enquanto outros países retrocedem devido às guerras, os Estados Unidos continuam avançando, e com o tempo, isso gera uma diferença muito notável. E quanto aos outros países, estamos falando da China, que só tem saída direta para um oceano, o Pacífico. Diferente dos Estados Unidos, que tem costa exclusiva, a China divide essas águas com vários vizinhos. Filipinas, Japão, Taiwan. É como um prédio com uma única porta, mas com chaves diferentes para cada um, e todos desconfiando uns dos outros. Daí vem a história das ilhas artificiais. A China as constrói não por amor à engenharia, mas para se firmar fisicamente e controlar as águas ao redor e as relações entre a China. É um gigante econômico, não é? Sim. E aí está a principal paradoxa. A China é a economia de crescimento mais rápido da história, com cerca de 30% da produção mundial, aproximadamente 12% do comércio mundial e o principal parceiro de mais de 120 países. Parece um poder absoluto, mas quase todas as rotas comerciais passam perto de territórios potencialmente hostis. E o que é ainda mais doloroso, a energia. A China é a maior importadora de petróleo e GNL, importando cerca de 80% do petróleo. E quase todo esse fluxo passa por um único ponto, o Estreito de Malaca, do qual já falei, um gargalo onde convergem todas as rotas marítimas. É como se toda a sua casa fosse alimentada por uma única tomada. Por isso, nas últimas décadas, a China tem tentado abrir caminho para o Oceano Índico. O projeto Um Cinturão, Uma Rota, a colaboração com o Paquistão, os novos corredores, tudo isso com o objetivo de evitar Malaca e reduzir a vulnerabilidade. É um processo longo, caro e complicado, mas a China está tentando construir o que os Estados Unidos tinham desde o início, simplesmente por padrão. E agora a África, e aqui o panorama é completamente diferente. É o segundo maior continente depois da Ásia, muito maior que a Europa e até maior que a América do Norte, e ao mesmo tempo o segundo em população. Parecem as condições ideais para um grande avanço, mas não aqui. A geografia costuma jogar contra. Vamos pegar como exemplo o Rio Congo. No papel, tudo parece perfeito. O segundo mais longo da África, o terceiro do mundo em volume de fluxo, uma bacia enorme. Parece ser seu próprio Mississippi, mas é preciso atenção. A saída para o oceano é ampla. Inga não é porto, e sim um limiar quase contínuo. Correntes frenéticas, redemoinhos, velocidades de até 20 km por hora, até mesmo para os navios modernos, é difícil navegar por ali. Ou seja, o rio existe. Mas não serve de muita coisa, exatamente. O rio é como um elevador sem portas. Parece que funciona, mas é perigoso usá-lo. Não é por acaso que nem mesmo calequistas experientes têm acesso permitido. Henry Morton Stanley, que percorreu todo o Congo, o descreveu como odioso e sanguinário. Não é uma rota tranquila para o comércio e as pessoas. E essa é a principal diferença. Um bom rio permite sair com segurança para o mar aberto. O Congo não permite isso, e apesar de seu tamanho e recursos, a África não alcançou o que os Estados Unidos conseguiram. Se você observar o Congo e o Mississippi em corte transversal, verá claramente por que um rio se tornou uma riqueza e o outro, na verdade, uma maldição. A diferença não é apenas notável, é colossal. O Mississippi transporta mercadorias como uma esteira transportadora tranquila, o Congo como uma máquina de lavar no ciclo de centrifugação. Mesmo que o Congo se tornasse tranquilo, ainda assim acabaria no local menos adequado para o comércio marítimo. Há quedas abruptas, águas turbulentas, e em vez de uma porta para o oceano, você se depara com um moedor de carne.
A África também tem problemas com sua costa. Parece que ter o oceano por perto é sinônimo de prosperidade e comércio, mas não é assim. A África não teve sorte com as geleiras. O enorme escudo de gelo não se retirou do continente como fez na América do Norte, por isso a costa africana é surpreendentemente lisa, quase sem enseadas, e para comerciar, você precisa justamente de enseadas, portos naturais, baías onde os navios possam se esconder e construir portos. Veja a Baía de Chesapeake, nos Estados Unidos, um lugar ideal. Uma linha longa e recortada, com um monte de ramificações, tudo como se já estivesse preparado para o comércio marítimo. Na África, quase não existe nada dessa magnitude. Ao mesmo tempo, a África representa aproximadamente 20% de toda a superfície terrestre. É enorme, mas sua costa tem apenas cerca de 30.500 quilômetros, ou seja, aproximadamente 8,6% da costa mundial. Para comparação, a costa da parte continental da União Europeia tem cerca de 66 mil quilômetros. Apesar de a Europa ser muito menor, isso acontece simplesmente porque lá existem mares, baías, curvas e entradas convenientes. A costa dos Estados Unidos tem quase 160 mil quilômetros, muito mais do que a da África. E mais de 40% dos americanos vivem em áreas costeiras, porque a costa é muito desenvolvida. E a cereja do bolo? Ao longo da África Ocidental, existem fortes correntes oceânicas, a de Benguela, no sul, e a das Canárias, no norte, que são simplesmente características do oceano. Mas na época dos veleiros, quando o comércio decidia o destino dos impérios, essas correntes eram um verdadeiro problema e uma ameaça. E o que temos no final? A geografia da África, em muitos pontos, parece dificultar intencionalmente o desenvolvimento do continente, diferente dos Estados Unidos. Além disso, a África é formada por diversos países distintos. Sim, e aliás, falando de outros países, agora vamos falar da Rússia, que possui uma costa extensa. Isso significa que está tudo bem, mas não é como um apartamento, tem muitas janelas, mas não tem saída para a rua. A Rússia falta o mais importante. Portos de águas profundas que não congelem, estejam ligados ao continente e não virem tampão de gelo. No inverno, para acessar o oceano normalmente, é preciso escolher opções pouco convenientes. Para o Pacífico, através de pontos do extremo oriente que estão longe do centro ao norte, através de Murmansk ao oeste, através do Báltico ao sul, para o Mar Mediterrâneo, através do Mar Negro e quase em todos esses lugares há vizinhos. O oceano está perto, mas parece que não se pode alcançá-lo exatamente. Por isso, a Rússia busca relações com o Oriente para acessar portos convenientes por meio de parceiros, mas não é o mesmo que ter os seus próprios. É como alugar a garagem de outra pessoa em vez da sua. A qualquer momento podem pedir para você desocupar. E mais uma vez, acontece que os Estados Unidos, com sua geografia, saem na frente, assim como a Grã-Bretanha. Aqui está um exemplo que se encaixa perfeitamente nos critérios. Cercada pelo mar, cheia de portos e rios, a Inglaterra era isolada por ser uma ilha. Antes, era difícil lutar contra ela porque era preciso chegar lá primeiro. Por isso, o Império Insular investiu em sua frota, transformou o mar em sua muralha. Mas no século XX tudo mudou. Surgiram os aviões militares e a ilha deixou de ser uma fortaleza. O isolamento deixou de proteger. Agora é fácil chegar à Grã-Bretanha, que está próxima demais da Europa para se sentir segura. Já os Estados Unidos mantiveram essa vantagem. O Atlântico e o Pacífico continuam sendo grandes demais para serem cruzados de forma rápida e discreta. Parece que a tecnologia decide tudo, mas o oceano ainda funciona como um muro de concreto. Mas vamos voltar ao presente. Declarações recentes de Trump sobre o Canal do Panamá e a anexação da Groenlândia. Além do Círculo Polar Ártico, trouxeram de volta uma ideia antiga, mas ainda muito atual: o domínio do mar. Parece tentador, mas é importante entender que os tempos mudam. O que tornava o Antigo Egito estável e próspero já não garante hoje em dia uma superpotência. Agora as regras são diferentes, mas as perguntas continuam sendo muito simples, quase cotidianas. Você consegue alimentar o seu povo? Você é fácil de conquistar? Tem fácil acesso às rotas comerciais para ganhar dinheiro? Uma superpotência é comida, proteção e entrega em domicílio. Parece um pouco grandioso, mas é verdade. Existem 3 pontos e se pelo menos um falhar, o país começa a cambalear. Mas, por enquanto, tudo parece estar indo bem nos Estados Unidos. E porque a política, a economia e a cultura são o andar de cima do prédio e lá embaixo. Tudo precisa ter alicerces, a terra sob os pés, e quanto melhor for essa terra, mais forte será o Estado. E nos Estados Unidos, os alicerces são quase perfeitos.
É como se o planeta tivesse dado a eles o melhor terreno do mapa. E você